Muito bem. Trago uma palavra de Deus para o teu coração. O livro de 2 Reis, capítulo 5, diz no seu primeiro verso: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria. Vá pensando o quanto este homem era importante. Chefe do exército do rei da Síria. Era um grande homem diante do seu Senhor. Era de muito respeito, porque por ele o Senhor Deus dera livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém era leproso. Diz o versículo de número 9: E veio, pois, Naamã com os seus cavalos, olha lá, com os seus cavalos, com o seu carro, e parou à porta da casa do profeta Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou, e se foi, e saiu dizendo: Eis que eu dizia comigo mesmo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé à minha frente, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a mão sobre o lugar leproso e restaurará este homem da lepra. Muito bem, nós leremos um pouquinho mais a respeito do texto, mas já temos bastante alimento, já temos razão para muita análise aqui. E eu gostaria de refletir com você sobre o orgulho de Naamã. O orgulho de Naamã. Eu lhe faço uma pergunta: qual Naamã se apresentou ao profeta Eliseu? Qual Naamã se apresentou ao profeta Eliseu? Naamã, o leproso? Ou Naamã, chefe do exército do rei da Síria? Eu respondo isso para você porque tá fácil. Eu sei que você já respondeu também. Quem se apresentou ao profeta foi Naamã, o chefe do exército do rei da Síria. O que nós estamos meditando? O que o Senhor traz aos nossos sentimentos agora? A pessoa está vivendo um perrengue, a pessoa está vivendo uma situação lamentosa, a pessoa está vivendo uma situação crítica, mas ela não desce do salto, ela não desce do pedestal, ela não reconhece o fracasso. Certamente que isto não é agradável diante de Deus. Sabe, é fácil compreender isso, porque a proposta do título dessa mensagem, o orgulho de Naamã, já diz tudo. A pessoa está numa situação difícil, embaraçosa, vivenciando problemas, mas não abaixa o nariz, é arrogante, é metido. Se somos de Deus, e se por um acaso nós não estamos bem, não vamos sair por aí anunciando para todo mundo que as coisas estão ruins, é verdade, mas diante do santo, diante de Deus, nós temos que ir para a cinza, ir para o pó. Sabe, amado, você que ouve, servo de Deus,
também cai. Dizíamos recentemente na igreja, servo de Deus também cai. Cai sim. Porém, diz Salmo 37, versículo 24, se o meu servo cair, ainda que ele caia, ele não ficará prostrado. O Senhor diz, ainda que o meu servo caia, eu o levantarei. Mas ele precisa reconhecer a sua pequenez. Ele precisa reconhecer, sabe? É a humildade que nos levanta. Quando é que nós nos reerguemos? Nós que conhecemos o Senhor, que temos querido saber das coisas de Deus, quando é que nós nos reerguemos? Quando nós nos humilhamos. Diz o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 10, humilhai-vos, portanto, embaixo da potente mão de Deus, porque ao tempo dele, Deus, ele vos exaltará. Diante de Deus, nós nos humilhamos e dizemos para Deus, Senhor, está difícil, mas Naamã não conseguia fazer isso. Ele disse, e eu que pensei que este tal profetinha iria sair até mim, porque ia haver a minha comitiva, esse monte de gente, esse aparato que eu tenho aqui, ele se colocaria em pé diante de mim, ele invocaria o nome do Senhor Deus dele, ele passaria a mão na minha lepra, nas doenças, e eu ficaria restaurado. Que petulante, que arrogante, não desce do salto, não desce do pedestal de jeito nenhum, não reconhece o fracasso. A humildade é que nos levanta. Antes de curar a lepra de Naamã, Deus queria curar o seu estado, a sua forma, a sua arrogância. Naamã se achava um protegido do rei. É isso que ele se achava. Às vezes a pessoa se acha merecedor de respeito, merecedor de favores, porque tem isso, tem aquilo, mas é um leproso. Porque a Bíblia introduziu esse texto dizendo, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, parari, parará, era homem grande, porém, era leproso. O porém diz tudo. O porém diz, apesar de toda esta pompa, era um leproso. E assim somos nós. Apesar de toda a pompa que alcancemos, nós nos humilhamos embaixo da potente mão de Deus e dizemos, sem o Senhor, eu não sou absolutamente nada. Naamã se achava protegido, Naamã se achava merecedor de favores. Eu me lembro de um texto agora que fala a respeito de Timóteo. Raciocínio, reflete comigo. Está no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Eu achei interessante a hora que o Senhor esteve falando isso comigo. Timóteo, porque andava com Paulo, porque recebia cartas de Paulo, do apóstolo Paulo, porque conversava com o apóstolo Paulo. Então, um dia Timóteo reclama para Paulo de sua dor no estômago. O que Timóteo pensou? Ai, Paulo, que ressuscitou até morto, vai vir aqui e vai pôr a mão no meu estômago, e vai fazer isso, e vai fazer aquilo, e vai começar a orar em línguas, e vai papapá, e eu vou ficar bom. E fala então, reclama do estômago para Paulo. O que Paulo faz? Timóteo, fala o seguinte, Timóteo, não fica tomando água pura, não. Mistura um pouco de suco de uva na água, vai fazer bem para o seu estômago. Oh, que tirada! Que tirada! Às vezes nós achamos que nós somos merecedores. Às vezes nós ficamos esperando mais do que convém. Esperamos mais daquilo que convém, porque nós queremos escrever a nossa própria história. Por que nós esperamos além do que nos convém? Como Naamã esperou do profeta Eliseu, como Timóteo esperou de Paulo, como eu, como você esperamos, ora, mais do que convém, porque nós queremos escrever a nossa própria história. Mas você um dia entregou a sua vida para Jesus. Se não entregou, entregue urgentemente a tua vida para Jesus, não tem outro caminho. E quando você fez isso, e quando você fizer isso, o Senhor vai te proteger. Ele diz no livro de Salmo, capítulo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará por você. É ele que quer escrever a nossa história, não somos nós. É ele que quer escrever a vossa história. Teve um rei na Bíblia muito bem sucedido, nada menos do que Davi, rei Davi, riquíssimo, abastado em tudo quanto queria, tinha além do que pensava e pedia. E este tal rei Davi, ele escreve o Salmo de Números 23. E o que é que está escrito lá? O Senhor é o meu pastor,
E porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor me guiará feito ovelha, me levando para pastos verdejantes, para água purificadora. O Senhor é o meu pastor, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele me livrará com o seu cajado e com a sua vara. O Senhor, um rei bem-sucedido, diz isso. Versículo de número 12, acelerando aqui o passo. Disse Naamã: não são porventura os rios Abana e Farpar de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficaria purificado? E voltou-se com indignação. Naamã tenta julgar-se a si mesmo. Deveria confiar mais no controle que Deus tem sobre todas as coisas. Deus está no controle, amado. O tempo difícil vai passar. Deus é amor e não quer envergonhar absolutamente ninguém. Feliz é o pai que tem a confiança do filho, que o filho fala pro amiguinho dele: olha, não mexe comigo não, senão meu pai vem, você vai ver só. Feliz é o pai que tem a confiança do filho. Assim, o Senhor Deus, que é pai, quer que nós tenhamos confiança nele. Como deixou escrito em 43:26 de Isaías: apresenta a mim as tuas razões para que eu possa te justificar. Se você não apresentar, eu não terei como te justificar. Apresenta a mim as tuas razões para que eu possa te justificar. E encerrando o texto: então chegaram a ele os seus servos e falaram e disseram: meu pai, se o profeta pedisse alguma coisa grande, porventura não faria? Quanto mais pedindo que lava-te e ficarás purificado. E então, ouvindo-os, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Naamã foi curado, porque sem perceber agradou a Deus. E como é que ele agradou a Deus? Porque a Bíblia diz: melhor é aquele que diz que não vai fazer e faz, do que aquele que diz que vai fazer e não faz. E Naamã agradou a Deus. Eu não vou fazer. Depois pensou e fez. Agrada mais a Deus. Vou repetir: aquele que diz que não vai fazer e faz, do que aquele que diz que vai fazer e não faz, daquele que cria expectativa. Então, amado, para mim poder encerrar, emburrado, carrancudo, com bico ou sem bico, passe por cima do orgulho. Passe por cima, passe com um trator por cima do seu próprio orgulho. Vai e peça de volta se for o caso. Vai e peça perdão se for o caso. Vai e faze conforme o Senhor está colocando no teu coração agora. E aí você será com certeza curado desta lepra. Amém. Senhor.